Então, note que ele tinha gerado o gráfico de pizza por valores e agora ele gerou por grupo, grupo A, B e C. Vamos agora fazer o gráfico de pizza, também conhecido como gráfico de setores. Então, nós vamos aqui para a aba da planilha chamada Pizza Chart. Aqui nós temos duas formas de visualização, tá, dos dados. Primeiro, na coluna A, os dados estão empilhados, enquanto que na coluna B e C, elas são, né, um conjunto de tabela, né? Ela é uma tabela em que está relacionado a coluna B com a coluna C. Por exemplo, o grupo A equivale a 400 itens, né, em termos de resultado. Então, vamos selecionar aqui a ferramenta que a gente quer, que vai ser em análise descritiva, setores pizza. Aqui nós temos as opções. E agora a gente vai colocar, por exemplo, se eu quiser analisar literalmente a coluna A, já que esses dados estão empilhados, eu só vou selecionar ele aqui, ó, variável x, valores. Se eu aplicar aqui enviar análise, ele fez um gráfico aqui, né, da coluna valores, tá? Onde a gente tem aqui a proporção de cada categoria que está na coluna A. Que nesse caso nós temos as categorias A, C, D e S, tá? Eu coloquei isso de forma genérica no exercício, ok? Agora, se eu quiser considerar os valores dessa tabela aqui, ou seja, os valores estão como tabela e não estão empilhados, aí o que é que eu tenho que fazer? No eixo X eu chamo de grupo. Por quê? Porque no conceito de análise de dados, a grande maioria das vezes, o eixo X ele é discreto e o eixo X ele é contínuo. Tem diferenças, tá? Mas como conceito geral é o que acontece mesmo. Então, nós temos aqui, ainda mais se tratando de um gráfico de pizza, tá? Então, a gente tem que visualizar. Porém, o gráfico de pizza, ele não tem eixos. Então, a gente tem que meio fazer uma adaptação, tá? Então, gráfico de X grupo e variável Y, que tende a ser número, eu vou colocar o resultado. Aperto aqui enviar análise. E ele gerou aqui agora por grupo. Então, note que ele tinha gerado o gráfico de pizza por valores e agora ele gerou por grupo, grupo A, B e C, que é justamente os dados que estão aqui na tabela. Tá legal, gente?